E aí galera, tudo bem com vocês? Tem o cachorro aqui do vizinho latindo, querendo participar do vídeo, não é verdade? Mas enfim, não vamos deixar isso o quê? Tirar o nosso foco de falar sobre o quê? Falar sobre minha sobrancelha? Não! Falar sobre onde a mágica acontece. Sim, aqui meu povo, não, aqui não tem mágica, aqui só tem muito trabalho árduo. Aqui normalmente na sala de reunião é onde eu atendo clientes, tá? Qualquer dia desse eu vou fazer um tour pelo escritório, mas vocês já viram, né? Que a gente, enfim, quando eu gravo em vários locais, inclusive lá nas estações de trabalho, que normalmente vocês veem o quê? Uma bagunça! Mas é isso, meu povo, advogar não é fácil, advogar é o quê? É surtar e cumprir prazo, é cumprir prazo e dá uma surtada, aí surta e cumpre mais um prazo, e a gente fica o quê? Preso nesse loop infinito. Galera, o que é que acontece? No último vídeo, tá, que vocês podem assistir clicando no card ou aqui em cima, tá? Ou aqui em cima, certo? E no final do vídeo também aqui nas laterais vai aparecer esse vídeo, tá? Eu comecei falando sobre o tabu da Justiça do Trabalho depois da reforma trabalhista, certo? Que é o quê? A sucumbência, tá? Mas aí eu resolvi, antes de falar de sucumbência, gravar o vídeo chamado Parte 1, Reforma Trabalhista Parte 1, quanto quer, não é isso? Que foi o último vídeo que eu gravei, tá falando sobre a liquidação dos pedidos, ou seja, a quantificação, quanto você quer pelo que você vai pedir, tá? Vídeo muito interessante. Por que foi que eu comecei falando sobre isso? Porque os honorários sucumbenciais, via de regra, eles vão incidir, tá, sobre o valor do pedido, sobre quanto ganha e quanto se perde, entendeu? E aí, por isso que eu achei extremamente importante introduzir os honorários sucumbenciais, o assunto, né, introduzir o assunto, falando sobre essa questão, tá, da quantificação dos pedidos. Porque se você liquidar todos os pedidos e for por estimativa, certo? Isso aí pode maximizar, né, potencializar o valor dos honorários sucumbenciais. Então, cuidado, tá? Com liquidação, vixe que a gente tá gaga, dos pedidos formulados, tá bom? Preste atenção para que, quando não puder quantificar, não fazer por estimativa. Assista o último vídeo, tá? Que você vai ver que cabe pedido genérico. Beleza, meu amigo, minha amiga? Partimos? Vamos seguir o bonde? O que é que acontece? A Lei 13.467 de 2017, ela passou a regulamentar os honorários sucumbenciais. O que é que a gente poderia definir como honorário sucumbencial? É um percentual que a parte que perde uma parte do pedido, tá? Ou perde o pedido inteiro, vamos colocar assim, vai pagar o advogado da parte adversa, certo? Então, assim, se você é réu, reclamado, e pede a improcedência total dos pedidos da reclamação trabalhista, mas perde, né, a sua pretensão, vamos colocar assim, vamos ser mais... Titia tá tentando deixar as palavras de uma forma objetiva para vocês entenderem. Se eu entro com a contestação pedindo a improcedência total do pedido, ou seja, eu não reconheço, tá, que uma parte dos pedidos procede, e na verdade a ação ela é julgada totalmente procedente, entendeu? Então eu vou perder na minha pretensão, né? Isso, minha pretensão de que a ação seja julgada totalmente improcedente vai por ralo abaixo. Aí eu vou pagar um honorário sucumbencial para o advogado do reclamante, entendeu? Se eu, enquanto reclamante, autor da ação, peço, sei lá, 15 mil reais de dano moral e não ganho nada, minha ação é julgada improcedente, vou pagar honorários sucumbenciais, tá? Para o advogado da empresa, certo? Temos o que? Um vídeo participativo. Tivemos um cachorro latindo, agora temos uma pessoa espirrando. No último, inclusive, tivemos o quê? Uma pessoa tossindo. É assim, o vídeo aqui é cheio de interação. Então, assim, os honorários sucumbenciais a gente poderia definir que seria isso. Não se confunde, tá, com honorário contratual, que você justa com seu advogado no escritório de advocacia, honorário contratual, certo? Honorário sucumbencial seria como se fosse uma punição por danos. Vale a pena até fazer uma menção ao seguinte. O projeto de lei 6.787 de 2016, tá? Quando ele estava em trâmite na Câmara dos Deputados, certo? Que é justamente o projeto que fala da reforma trabalhista, ele trouxe uma referência o porquê que deveria ter honorários sucumbenciais na reforma.
O relator do projeto, ele trouxe na referência dele uma observaçãozinha de que quem propõe uma ação que seria indevida deve arcar com os custos de tal conduta, tá bom? Inclusive vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Esse trechozinho que ele fala por que é que deve haver a questão dos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, para que ela não tenha mais uma natureza, um caráter de processo administrativo e sim de processo judicial, como todas as demais esferas, entendeu? Vale a pena você dar uma lidinha. Aí ele faz essa referência à questão dos honorários sucumbenciais. Gente, é o seguinte, eu vou fazer um paralelo, tá? Entre a Justiça do Trabalho, certo? E a Justiça Estadual. Direito Processual Comum, CPC, tá? E a CLT. O que acontece? Os honorários sucumbenciais no Código de Processo Civil, eles vão estar regulamentados no artigo 85. E também no artigo 98, parágrafo 3º, tá? Na CLT, ele vai estar regulamentado no artigo 791A da CLT. Gente, tem uma diferença, tá? Entre o honorário sucumbencial na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum. O que acontece? O percentual que você vai pagar de honorário sucumbencial para o advogado da parte adversa na Justiça do Trabalho, ele vai de 5% a 15%. O percentual que você vai pagar na Justiça Estadual vai de 10% a 20%. E tem um detalhe. Na Justiça Estadual, no direito processual comum, sempre que eu falo Justiça Estadual, eu quero dizer Justiça Comum, né? Não é apenas Justiça Estadual, por exemplo, várias federais. Eu digo assim, direito processual comum. O que acontece? Toda vez que o advogado recorre, os honorários sucumbenciais, eles são majorados. Onde é que está essa informação, meu povo? Artigo 85, parágrafo 11. Vale a pena dar uma conferida, tá? Então, a diferença na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum, vamos colocar assim, entrando aí federal e estadual, tá? É que o percentual lá do CPC vai ser de 10% a 20%, o percentual da Justiça do Trabalho vai ser de 5% a 15%, tá? Hoje, normalmente, aqui na Paraíba, eles estão arbitrando 5%, tá bom? Normalmente por conta da hipossuficiência do trabalhador, que, enfim, não tem condições de custear valores muito altos. Dá uma ajeitadinha no cabelo, que é da lei, não é verdade? Vocês já estão acostumados com essa vibe. E lembrando que direito processual comum, cada vez que recorre, vai passar pro TJ, STJ, os honorários sucumbenciais, eles vão ser majorados, tá? Vale aqui destacar o seguinte, que quando a fazenda pública, tá, faz parte do processo, como parte processual, também vão caber honorários sucumbenciais. Agora, tem uma diferença entre a Justiça do Trabalho e o direito processual comum, a Justiça Comum. O que acontece? Na Justiça do Trabalho, o percentual vai ser o mesmo, 5% a 15%, certo? Em cima do valor da condenação ou em cima do valor da causa, depender da situação, tá? E na Justiça Comum, o percentual ele é diferenciado. O que acontece? O percentual ele vai variar de acordo com o valor do proveito econômico obtido, tá? Com relação à questão da condenação de honorário sucumbencial, quando você está falando de fazenda pública. Isso está no artigo 85, parágrafo 3º do CPC. São 5 incisos. Então, por exemplo, quando o valor do proveito econômico obtido, tá? Ou da condenação, ele vai até 200 salários mínimos, então os honorários sucumbenciais eles vão de 10% a 20%, certo? Aí ele vai caindo, aí o inciso 2º do parágrafo 3º, ele vai dizer assim, que ele reduz os honorários sucumbenciais, eles vão de 8% até 10%, entendeu? Se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, certo, for acima de 200 salários até 2.000 salários. E aí o percentual vai reduzindo na medida em que, na proporção em que o valor do proveito econômico ou da condenação vai sendo majorado, certo? Isso não existe na Justiça do Trabalho. Vale a pena dar uma conferida, tá? Nesse parágrafo 3º do artigo 85 do CPC. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar esse artigo na íntegra, passa lá e dá uma lida. Se não tiver o artigo na íntegra, eu vou fazer questão de colocar pelo menos o parágrafo 3º para você ver que tem essa diferença, entendeu? Então assim, lembra, honorário sucumbencial na justiça comum não é de forma taxativa sempre de 10% a 20%, porque quando tem a fazenda pública, tá, envolvida como parte no processo, certo? Os honorários sucumbenciais, eles vão observar uma tabela, tá?
Então, assim, vai depender do valor da condenação, o percentual dos honorários sucumbenciais. Beleza? Temos outra situação. O que acontece? A situação mais complicada, ela envolve o fato das pessoas acharem que vão ter que vender a feira que compraram, né? Vão ter que deixar de pagar o aluguel e vão ficar apenas usando a roupa do couro depois de propor uma ação judicial, porque eles acham que assim que transitar em julgado a condenação, eles vão ter que botar dinheiro para fora, um dinheiro que não tem. Gente, não é assim! Você, enquanto advogado trabalhista, tem que saber explicar isso para o seu constituinte. Chuchu, como é que funciona? Coisa fofa, coisa linda de titia. Os honorários sucumbenciais, quando você é beneficiário da justiça gratuita, ou seja, quando o juiz ele chega e diz, seu Zezinho da feira não tem como pagar as despesas do processo, então eu vou dar a justiça gratuita para ele. Não vai pagar custos judiciais, tá? Quando você for beneficiário da justiça gratuita, a dívida dos honorários sucumbenciais, ela vai ficar com a exigibilidade suspensa por 2 anos. Então, assim, perdeu o processo pelo pé, não ganhou nada, não tem como pagar o honorário sucumbencial, os honorários sucumbenciais eles vão ficar suspensos por 2 anos. Se durante 2 anos você ganhar alguma coisa na Justiça do Trabalho, aí o advogado, né, titular dos honorários sucumbenciais, vai poder pedir a execução. Se você não ganhar nada, vai ficar suspensa durante esses 2 anos a execução, a contar do trânsito em julgado da condenação, tá? E depois prescreve essa pretensão. Onde é que está essa informação? Parágrafo 4º do artigo 791A da CLT, beleza? O que acontece? Justiça comum, como é que funciona? Lá a suspensão é de 5 anos a contar, tá? Do direito, a contar do trânsito julgado da condenação. Onde é que está essa informação? Artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Então, gente, vamos raciocinar aqui. O fato da reforma trabalhista ter passado a exigir honorário sucumbencial não é motivo para não propor ação judicial. Por quê? Sucumbência sempre existiu no direito processual comum e o povo não deixa de fazer divórcio, partilha, ação de dano moral, entendeu? Lá na justiça comum por conta disso. Nunca deixou. Por que na justiça do trabalho seria diferente? A gente só tem que passar a incorporar dentro da justiça do trabalho essa conscientização de que justiça não é brincadeira, não é loteria, nem eu vou fazer uma petição inicial de qualquer forma, pedindo um monte de coisa que eu sei que a pessoa não vai ter como provar, chutando, né, para Deus, pedindo assim, Senhor, faz com que a empresa não vá para audiência para ganhar uma revelia. Isso é má fé, né, galera? Exercício abusivo do direito de ação. Então vamos raciocinar, mas isso não quer dizer que você vai ter que pagar vai ter que vender suas calcinhas, vamos colocar assim, seus sutiãs por aí, para poder pagar um honorário sucumbencial, né? Isso é uma questão que tem que ser esclarecida quando o trabalhador procura um advogado trabalhista, tá? Vamos agora para outro assunto, que é o seguinte. Como é que vai ser quantificado, né, esses honorários sucumbenciais? Ele vai incidir em cima de quê? Ele pode ser calculado em cima de sentença líquida, uau, que palavra difícil, hein? Do proveito econômico obtido, tá? Ou não sendo possível mensurar, quantificar o proveito econômico obtido em cima do valor atualizado da causa. Onde é que está essa informação? Também no artigo 791A da CLT, tá? E os honorários, eles podem ser por arbitramento. Aí tem alguns critérios fixados em lei, tá? Que também estão no artigo 791A da CLT, que o juiz vai ter que analisar, por exemplo, quanto foi que o advogado investiu de trabalho, se ele foi zeloso, se não foi, tá? Então isso aí tudo estão nos incisozinhos que estão elencados no artigo 791A. Não vou gastar tempo falando sobre isso porque, enfim, não é tão interessante, basta você ler. Lembra, o artigo vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo, tá bom? O que é que acontece? As ações que foram propostas antes da vigência da reforma trabalhista, tá? Da Lei 13.467 de 2017, nessas ações não está havendo, dentro da Justiça do Trabalho, a aplicação dos honorários sucumbenciais. Por quê? Qual é o fundamento que os tribunais estão utilizando? Porque aí, tá vendo como é? Tá vendo que é o que eu digo? Que é o que eu disse no último vídeo? Eles utilizam o CPC quando eles querem. Então, lembra que cabe sim o CPC no caso da liquidação do pedido. Esse assunto ele tá tatuado dentro do meu coração, eu não me conformo. Por que a Justiça do Trabalho
ela utiliza quando ela quer e quando ela não quer o CPC. Mas enfim, vamos lá. Eles dizem o seguinte, tá? Que as ações que foram propostas antes da reforma, sobre elas não pode haver incidência de honorários sucumbenciais. Então, quem foi condenado e recorreu, o tribunal normalmente tirou a condenação, porque ele diz assim, que no direito processual é vedado a decisão surpresa. E aí ele utiliza como fundamento o artigo 10 do CPC. O que é que diz o artigo 10 do CPC? Que ao juiz é vedado decidir em qualquer grau de jurisdição com base em fundamento sobre o qual a parte não pode se manifestar, entendeu? Então, quando você propôs a ação não havia previsão de honorário sucumbencial, por consequência, né, nem o autor, nem o réu, nem o reclamante, nem o reclamado puderam se manifestar sobre isso aí, não poderia, justamente, apenas na sentença, o juiz chegar e condenar, tá bom? Tem outra questão agora, que é o seguinte. O parágrafo 3º do artigo 791-A da CLT, ele fala de sucumbência recíproca. Que quando houver sucumbência recíproca, ele vai arbitrar honorários, tá? Mas é vedada a compensação. O que seriam, não é isso? Honorários sucumbenciais recíprocos. Mais ou menos seria o seguinte, eu peço A e B, mas eu ganho A e perco B, entendeu? Então, o réu, ele pediu pela improcedência do A e do B. Ele conseguiu a improcedência do B. Então, ele vai ter direito ao honorário sucumbencial em cima do B. Entendeu? Mas eu, autor, ganhei o A. Apesar de eu ter pedido o A e B, só ganhei o A. Então, em cima do A, eu vou ganhar honorários sucumbenciais por parte do reclamado. Mas vou ter que pagar em cima do B, entendeu? Mas a gente não pode fazer uma compensação, dizer assim, ó, eu não pago do teu advogado se tu não pagar do meu. Isso é verdade. O CPC já também prevê também, tá? Essa vedação no artigo 85. Então, isso aí ficou claro, não ficou? Agora, o que que acontece? Tem uma situação aí delicada. A Justiça do Trabalho está entendendo que... eles estão entendendo que existe uma diferença entre sucumbência recíproca e sucumbência parcial, tá? Sucumbência parcial é quando eu peço, por exemplo, horas extras e reflexos, mas só ganho hora extra e não ganho reflexo. Aí eles entendem que a CLT não regulamentou essa questão da sucumbência parcial, então que por isso ela não pode ser deferida. Tem um precedente super recente, tá? Do TRT aqui da 13ª Região falando sobre isso. Então o que que acontece? Foi julgado agora dia 18 de julho desse ano agora, na primeira turma no tribunal daqui, da 13ª Região da Paraíba, tá? Um recurso ordinário onde foi afastado os honorários sucumbenciais parciais sob esse argumento. Enfim, eu não concordo. Meu sócio, inclusive, disse que eles estavam querendo reinventar a roda. Mas vale a pena, tá? Inclusive, vocês abrirem a decisão se quiserem. O número do processo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Então, enfim, galera, o que eu podia falar sobre sucumbência seria isso, tá certo? Mais ou menos sobre isso, tá? Vamos continuar acompanhando o canal, certo? Dá like, compartilha esse vídeo, entendeu? Vamos ver se esse conteúdo alcança o maior número possível de pessoas, tá? E, enfim, vou continuar falando mais sobre o processo de trabalho nos próximos vídeos. Tchau, tchau!